Boa noite, Mayara. Vamos só aguardar um pouquinho os colegas adentrarem a sala. Eu lancei a nota da prova hoje, né? E falta 3 pontos de trabalho que eu ainda vou lançar.
Boa noite, pessoal. Vamos só aguardar mais um pouco, viu? Ver se algum colega adentra a sala. E professor, o Ícaro tá sem energia, pediu para eu avisar, pra não colocar falta nele. Ok.
Pronto, pessoal, boa noite. Espero que estejam todos bem nessa nova quarentena. Vou dar uma lida aqui nos questionamentos que vocês já me fizeram aqui. O Ícaro está sem energia elétrica, ok. Em relação às notas, comento já com vocês. Eu não enviei o link, Flávio, porque a faculdade ela solicitou que os professores modificassem a forma que a gente fizesse o nosso login. Aí eu não sei se iria interferir nessa questão do link, porque a faculdade, ela pedia sempre, ela enviava o link para a gente adentrar a sala de aula. Agora a gente tem que entrar de forma logada. É um processo, né, que modificou hoje. Eu não sei exatamente por que que mudou essa logística, mas eu sei que mudou e aí eu fiquei com medo de compartilhar esse link e ser o link errado, né? Então, por isso que eu não compartilhei mais link com vocês. Pessoal, em relação à nossa prova, eu lancei a nota de vocês hoje no sistema, né? Somente em relação à prova. A prova valia 7, e aí eu lancei a prova. Nós temos direito ainda a 3 pontos. Eu estou aguardando uma orientação da faculdade em relação até que dia nossas aulas vão. E aí, dependendo da forma que a gente for conduzindo no nosso conteúdo, a gente pode fazer nosso trabalho ou em sala de aula virtual, né, que a gente tem, ou então eu passo para vocês fazerem em casa, né, em um momento depois, dando um prazo para vocês fazerem. Mas eu estou aguardando essa questão desse prazo ser definido para a faculdade. A faculdade já informou alguma coisa para vocês em relação ao prazo, até quando que vai as aulas? Vocês têm informação? Nada. Nem atende. Eu também não tenho essa informação de quando é que será, até quando serão nossas aulas. Inicialmente, nosso calendário, ele falava acho que era dia 10 ou era dia 17, alguma coisa assim, né? E eu não tenho informação de se vai ser cumprido o mesmo calendário, se não vai. Porque, pessoal, não sei se vocês observaram, nossas aulas elas são um pouco mais rápidas quando ela é feita pelo, pelo meio virtual, né? Ela é um pouco mais rápida. Além disso, nós tivemos vários dias em que a gente acabava não dando aula, não tendo aula com vocês. Por exemplo, na questão dos fóruns acadêmicos, sempre tinha algumas atividades que a gente sempre acabava não dando aula, né? Então, os dias realmente que a gente leciona para vocês acaba sendo bem maior, né? Quando a gente, nesse modo virtual, a gente está lecionando bem mais, compridando mais os conteúdos. Então, a gente tá bem avançado já no nosso conteúdo. Aí vai depender muito da forma com que a faculdade fixar o calendário para a gente. Se ela fixar um pouco mais para frente, a gente faz a gente faz essa nota do trabalho em sala de aula, no horário da nossa aula. Se for, se for mantido o calendário, eu passo um trabalho para vocês e vocês fazem e carregam na plataforma lá para mim. Professor, a Oi. professora Sara ontem comentou que parece que vai ser prorrogado, vai ser estendido as aulas, calendário, por conta dos A gente feriados. teve. Na verdade, eu não sei te dizer, José, se vai ser prorrogado exatamente por causa dos feriados. A informação que eu tive que ia ser prorrogado, né? Assim, de forma
informal e que seria prorrogado, né? Mas a gente não tem certeza. Por exemplo, para mim eu não tive nenhum feriado, porque os feriados foram nas sextas-feiras. Então, para mim, não incidia no feriado, eu dei minha aula normal com vocês. Então, realmente eu não sei se como é que vai ficar nesse período. Ok? Certo. Chegou um momento que eu noto que os alunos ficam um pouco mais cansados, né? Principalmente quando dá no final de período, os alunos mesmo com essa pandemia, eu noto que os alunos já estão mais cansados, os Professor, só alunos já estão acredita com vontade, Eu estou já essa estão com bastante vontade de cansado. estar de férias. Eu estou ah, bastante Maria. cansado em relação também à minha vista, professor. Está sendo muito apurado a ficar lendo por notebook, por celular. Está apurando muito minha vista. Estou muito cansado. Minha cabeça só anda doendo por causa disso, eu acho. Faz sentido. Sim, Josiane, você ia falar alguma coisa? É porque eu estou trabalhando em casa mais do que fora da quarentena. Você não tem noção, não. Que antigamente eu tinha uma moça para fazer limpeza que eu não tenho mais, sou eu. Então, eu passo o dia trabalhando, à noite é que eu tenho folga, à noite é que eu vou descansar, e eu venho para aula, às vezes venho muito cansado, não vou mentir. Eu tenho que confessar para vocês que a faculdade ela está me consumindo muito, Não acredito. principalmente pelo fato que faculdade praticamente todo dia ela pede relatório para gente, todo dia. É relatório de aluno que não fez prova, é relatório de aluno que não fez o trabalho, é relatório de aluno que não está assistindo aula, é relatório de aluno que está assistindo aula, é Credo. relatório de alguém que está com dificuldade de acessar o sistema. Então, a gente sempre está tendo esses relatórios que acaba consumindo nosso tempo, né? Então, antigamente como eu já tinha algumas aulas já preparadas, né? A gente fazia só uma espécie de revisão na semana para ir dar aula para vocês, né? O que é que ocasionou, né? E além disso, nem todas as aulas eu tinha slide. Agora eu tenho que transformar as aulas que eu tinha para slide, aí eu tenho que estudar, e aí eu tenho que preparar esses relatórios. Então, eu tô com a semana toda cheia à tarde. Então, Fora que todas as tem tardes. outras turmas, né, professor? Exatamente. Então eu passo as tardes fazendo relatório, fazendo os slides para dar aula de vocês da semana. Quando termina a aula de vocês, eu já tenho que fazer da semana seguinte. Então acaba realmente ocupando demais o tempo. Eu me considero que hoje eu estou trabalhando mais do que antes. 2. E aí, Olha, tu pessoal, acorda. 3. é assim, a gente acaba trabalhando mais, mesmo à distância, a gente acaba trabalhando mais. E fora disso, a gente fica mentalmente cansado, né? Porque como o Flávio tá relatando aí. Acredito que computador, celular, eles têm um tipo de iluminação que eles provocam realmente esse cansaço na vista, né? Que é por isso que alguns computadores, principalmente em repartições públicas, eles colocam um descanso de tela, que é para diminuir essa luminosidade do computador, para não lhe dar dor de cabeça, não dar, não dar essa fadiga mental nas pessoas. Imagino a forma que vocês ficam aí. Eu só te sugiro, viu, Flávio, que para você não ficar olhando todo tempo pro, pro celular, né? Na hora que você estiver um pouco cansado, bota o celular de lado e aí tenta acompanhar a minha aula só pelo áudio, Ouvindo. um tempinho, É. para não acompanhar 100% olhando para a tela, né? Porque geralmente eu coloco o slide para vocês. Ok, professor, Ok, obrigado. pessoal? O negócio é a concentração, professor. O cara tira o olho, aí o cara começa a pensar um bocado de coisa aí.
É Quando verdade. o cara tá olhando pro celular, o cara tá concentrado. Na hora que tira assim, aí começa. Quando vai ver, diabo, é isso que tá passando. Aí tem que voltar tudo. Rapaz, eu vou até depois mandar uma mensagem para vocês, que alguém hoje dizendo. René, Mas eu tu quando. tiver ruim aí, dá 20 ruim, tu dá só a receita. Não entendi, Cris. O Cris aí. Quem Não, tiver o René ruim da vista, tá dizendo que tá com problema na vista, quando tiver feito os óculos, pra falar comigo, que eu faço dele. Aí eu dou um desconto bom, ele me dá só a receita. Não, mas Oi, eu faço com você. Se você aí fazer a faculdade me pagar, a faculdade tá te devendo, Flávio. de pagar. fazer a faculdade pagar óculos pra mim, porque tu assistir aula normal, agora tem que ser pro Ah, celular. entendi. Ai, ai. Não, Pessoal, mano, meu me trocou aí o nome aí, ele desconfigurou, apareceu foi o nome dele, em vez do meu. Aí tá com Marvel aí aparecendo. tá sem Viu? problemas. Eu quase não aceito. Pessoal, a nossa aula de hoje é uma complementação da nossa última aula. A gente vai rever alguns pontos, né, sobre sociedade anônima e a gente vai aprofundar um pouco mais sobre a questão de sociedade aberta, sociedade fechada, algumas características em ações preferenciais, ações ordinárias, e a gente vai adentrar um pouco nessa nossa temática. Então, pessoal, eu posso dizer que a Lei de Sociedade Anônima é uma lei que está prevista na Lei 6.404/76, né? Eu estou fazendo, pessoal, um apanhado da nossa Aula última passada. aula, né? Então eu vou passar uma espécie de revisão para vocês e a gente vai complementando e avançando no nosso conteúdo. Essa lei 6.404 é a chamada Lei das Sociedades Anônimas, que essa lei ela vai trazer todas as suas características e a gente vai utilizar o Código Civil de forma a complementar, né? Ou seja, a gente tem uma lei que é uma lei chamada uma lei especial, e essa lei especial ela se aplica-se integralmente. Somente em suas omissões e de forma subsidiária a gente aplica o Código Civil, que é uma lei que nós dissemos que é uma lei geral para o caso das sociedades anônimas. As sociedades anônimas, eu posso dizer que são espécies de sociedades estatutárias ou institucionais. Ela se constitui por meio do seu estatuto social e seu capital está dividido em frações denominadas ações. Cada sócio ele é titular de um determinado número de ações, sendo assim chamado de acionista. O Cris, por exemplo, o Cris é um homem rico, ele tem lá ações da Petrobras, Aí mesmo. aí ele tem várias ações da Petrobras, né? E aí por isso que nós podemos dizer que ele é um acionista, ele adquiriu essas ações na Bolsa de Valores. Essa sociedade anônima, como eu já disse para vocês, é uma sociedade que está regulamentada na Lei 6.404, que é uma lei especial. Mesmo considerando que existe uma lei especial, é importante a gente remeter para o artigo 1089 do Código Civil de vocês, porque o Código Civil de vocês, ele vai dizer lá para a gente que a sociedade anônima rege-se por lei especial, aplicando os casos omissos à disposição deste código, ou seja, sociedade anônima, eu aplico a lei especial. A lei especial é a lei 6.404/76. Caso exista omissão, eu vou aplicar de forma subsidiária o Código Civil. Então, na omissão, eu aplico o Código Civil para suprir a lacuna.
Só Inclusive, na está omissão. previsto no artigo 1089, exato, no caso de omissão. Esta lei, a sociedade anônima, ela sempre vai ser uma sociedade chamada sociedade empresária. Ela sempre vai ser uma chamada sociedade empresária, independente do qual for o seu objeto social. Porque se a gente remeter lá na sociedade limitada, por exemplo, a gente vai ter algumas questões que pode ser. A sociedade limitada, ela pode ser uma sociedade empresária, uma sociedade simples, né? Vai depender muito do seu objeto social. Se a gente pega uma sociedade que ela é formada por médicos, em geral, ela é uma sociedade simples. Aqui na sociedade anônima, ela obrigatoriamente, independente do seu objeto social, ela vai ser uma sociedade empresária. Por quê, pessoal? Recorda vocês, sociedade anônima é uma sociedade de capital. Se ela é uma sociedade de capital, ela visa o dinheiro. Sociedade limitada é uma sociedade que visa as pessoas, é uma sociedade de pessoas. Não é todo mundo que pode ser sócio de uma determinada sociedade limitada. Para que uma pessoa seja sócio de uma sociedade limitada, ela deve ser aceita pelos seus atuais sócios. Para eu ser sócio de uma sociedade anônima, basta eu ter capital, basta eu ter dinheiro, porque em sua maioria ela é comercializada na bolsa de valores. Então, as sociedades anônimas, por serem chamadas de institucionais ou estatutárias, elas são sempre sociedades de capital. As sociedades anônimas, por sua vez, constituem um único tipo societário, que necessariamente deve adotar a denominação como nome empresarial. Obrigatoriamente deverá constar na denominação o objeto social. As denominações das sociedades anônimas devem vir integrado pelas expressões sociedade anônima ou companhia, ou abreviatura de S.A ou CIA. Ou seja, pessoal, aqui nós já estamos fazendo uma revisão sobre nome empresarial. Lembro vocês que na formação do nome empresarial, nós podemos ter, de uma forma geral, a regra geral é, eu posso ter um nome empresarial tendo como base o nome civil ou denominação. Vocês lembram disso, né, pessoal? Se eu tenho uma sociedade em que eu digo que ela tem com base o nome civil, ela vai ter a base dela, dessa sociedade, o nome das pessoas. Se eu digo que uma determinada sociedade tem como base uma denominação, nada mais é do que um nome fictício. Então, se eu digo que a sociedade anônima ela tem como base uma denominação, eu estou dizendo que ela tem como base o nome fictício. Então, se é nome fictício, pode ser qualquer nome. E deve vir acompanhado do objeto social. Então, eu vou pegar lá, Banco do Brasil S.A. Banco do Brasil S.A. é o nome societário. Eu tinha, por exemplo, Companhia Energética do Estado do Piauí, que era o quê? Companhia, que é o nome empresarial, energética é referente ao seu ramo, seu objeto, do Estado do Piauí, que aí você junta a questão do nome empresarial, que é o nome fictício, uma denominação. Então, ela deve sempre vir acompanhada da companhia, com S/A, com a expressão CIA, acompanhado do seu objeto social.
O Código Civil, no nosso artigo 1160, ele vai dizer lá para a gente que a sociedade anônima opera sob denominação designativa do objeto social, integrada pelas expressões sociedade anônima ou companhia, devendo vir expresso ou abreviadamente. Parágrafo único. Pode constar da denominação o nome do fundador, acionista ou pessoa que haja concorrido para o bom êxito da formação da empresa. Então, pessoal, ficar atento que as expressões, elas podem vir, pode vir com a expressão S/A ou com a expressão S.A ou CIA, que representa a companhia. Então é importante a gente ficar atento que ela pode vir formada o nome constando isso. Inclusive, pode constar ainda o nome do seu fundador, né, no nome empresarial. Porque se a gente pegar que é denominação, ela vai vir sempre com o nome fictício, em tese eu não poderia colocar o nome do fundador para compor a denominação, mas eu posso. Então eu posso botar lá, por exemplo, Houston Claudino S.A. Por quê? Porque o Claudino foi um sócio, foi um fundador, um sócio fundador dessa minha sociedade. Então, em tese, eu poderia ter colocado. Por quê? Porque o parágrafo único do artigo 1160, ele permite. O termo sociedade... Opa, pessoal, desculpa. O termo sociedade anônima ou sua abreviatura pode vir no início, no meio ou no fim da denominação. Esse termo companhia ou sua abreviatura não pode ser usado no final. Acabei de falar para vocês, é Companhia Energética do Estado do Piauí, isso é PISA. Essa palavra companhia, ela não pode vir ao final. Então, eu não poderia colocar Energética do Estado do Piauí companhia. Porque o companhia ou abreviatura CIA, ela não pode ser usada no final da frase. Isso já consta na Lei de Sociedade Anônima. Seu artigo 3º, ela vai trazer isso lá para a gente. Que a palavra companhia, ela não pode vir no final. Em relação ao restante dos termos, que é S/A ou sociedade anônima, ela pode vir sim. Pode vir no início, pode vir no meio e pode vir no final, a depender da forma como formemos essa nomenclatura. Permite-se ainda que na denominação conste o nome do sócio fundador, do acionista ou pessoa que tenha concorrido para o bom êxito da formação dessa empresa. Mas mesmo assim, ela não terá como base o nome civil, e sim a denominação. Ou seja, fazer constar numa sociedade de economia mista ou numa sociedade anônima o nome dos sócios não vai impedir que que seja desnaturado a denominação. Ainda continua sendo denominação, por expressa disposição do artigo 1160 do Código Civil, tanto no seu caput quanto no parágrafo único. Ou seja, ele é formado sim por denominação, e essa denominação pode ser acrescido o nome do sócio fundador, do acionista ou da pessoa que esteja concorrido para o bom êxito da formação da empresa. Devemos ficar atento a isso. Uma das principais características da sociedade anônima, pessoal, é a limitação da responsabilidade dos sócios, como dispõe o artigo 1º da nossa lei. A companhia ou sociedade anônima terá o capital dividido em ações, e essa responsabilidade dos sócios ou acionistas
será limitado ao preço da emissão das ações subscritas ou adquiridas. Ou seja, o que é ação subscrita ou ação adquirida? Subscrita é aquela ação que consta nos seus atos constitutivos. E adquiridos é aquela ação que você comprou no mercado mediante negociação na Bolsa de Valores. Então, se a empresa vier à falência, ela vai vir à falência, mas a responsabilidade do sócio vai se limitar ao valor das ações. Eu citei o exemplo do Cris. O Cris comprou as ações da Petrobras. Entretanto, a Petrobras quebrou. E ela é uma devedora no mercado internacional. Por exemplo, ela deixou dívidas nos Estados Unidos. O que acontece com o Crisóstomo? Com as ações dele? Qual será a responsabilidade dele como sócio ou acionista dessa empresa? Simplesmente ele vai perder a ação, porque o valor dele é limitado ao preço dessa ação. Então, o prejuízo dele é referente à ação. Outro exemplo, o credor, ele aciona uma sociedade que não tenha mais bens. Depois aciona os sócios. Somente será acionado cada um que tenha subscrito e não tenha integralizado o capital, visto que não há solidariedade entre os sócios. Isso aqui é somente em caso de não integralização do capital social. Entretanto, quando eu adquiro essas ações no mercado, na Bolsa de Valores, esses valores já estão devidamente subscritos. Ok, pessoal? Sim. Tipos de SA. A SA ela pode ser de dois tipos, basicamente: sociedade aberta e sociedade fechada. Aqui eu já falei para vocês na última aula, é só para a questão de revisão nossa. A sociedade aberta, ela vai ter negociado na Bolsa de Valores. Ela vai ser, negocia seus valores mobiliários no mercado de capital. Para tanto, é necessário uma prévia autorização e registro perante a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários. Lembro a vocês que a CVM é uma autarquia. Então, ela faz parte da administração indireta. CVM é uma autarquia. Fechado. São aquelas que negociam seus valores mobiliários no mercado de... que não negociam seus valores no mercado imobiliário, no mercado de capital. Um exemplo que eu gosto sempre de dar. Fechado, Boticário. Aberto, podemos citar a Petrobras, o Banco do Brasil, em que ele vai ter ações que são negociadas na Bolsa de Valores. A própria JBS é uma ação, é uma empresa SA, Sociedade Anônima, que tem negociação na Bolsa de Valores. Quando ela é fechada, ela não tem negociação na Bolsa de Valores. Uma forma de constituição da SA, ela pode ser constituída por uma subscrição que nós chamamos de subscrição pública e outra que nós chamamos por subscrição particular. Quando ela tem uma subscrição pública, impõe-se para sociedades abertas. Então, subscrição pública, nós vamos ter nas chamadas sociedades abertas. Subscrição particular, aplicam-se todas as regras que são sociedades anônimas, porém que não serão oferecidas ao público em geral. Por quê, pessoal? Essa subscrição é quando eu tenho a emissão de novas ações. Então, a subscrição é a emissão de ações. Quando eu tenho a chamada emissão de ações públicas, ou seja, ela visa ser comercializada no mercado. Quando eu tenho uma subscrição particular, ela não visa a negociação no mercado, na Bolsa de Valores, e sim uma transferência para alguns sócios
ou para algumas pessoas específicas. É isso que funciona a construção de uma SA. Eu tenho a questão dos requisitos preliminares para a construção de uma sociedade anônima, independente dessa modalidade de constituição. Então, eu vou ter vários requisitos para constituir uma sociedade anônima. A subscrição de pelo menos 2 pessoas de todas as ações em que se divide seu capital social. Ou seja, quando eu fizer a inscrição, a subscrição de ações, quando eu tiver emissão de ações de uma sociedade anônima, eu tenho que ter pelo menos 2 pessoas para recebê-lo. Ou seja, eu tenho que ter mais de um sócio, ou seja, eu tenho que ter 2 sócios no mínimo. E se eu fizer a subscrição, por exemplo, de 1.000 ações, essa subscrição é irretratável. Na hora que eu for criar a minha empresa, se eu subscrever que eu tenho 1.000 ações, eu não posso lá na frente dizer, agora só vai ter 500. Não. A quantidade de ações que essa subscrição é uma subscrição que nós temos que ela é irretratável. Ou seja, subscrevi, tornou-se irretratável. Eu tenho no mínimo 2 pessoas para a divulgação dessas ações, para a distribuição dessas ações. Eu não posso ter uma. Existe uma realização, ou seja, para sua criação, uma entrada de dinheiro de no mínimo 10% das ações subscritas. Nas instituições financeiras, essa porcentagem é de 50%. Por exemplo, eu vou abrir uma sociedade anônima lá da Petrobras, né? Vamos dizer que a Petrobras não existisse. Eu e meu conglomerado vamos abrir uma SA. Passei pelo todo o processo de observação, acompanhamento da CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, e na hora que você vai emitir essas ações, você vai dizer qual é o valor dessas ações. Se eu estou emitindo 1.000 ações a R$10, eu tenho que ter R$10.000. Porém, quando eu fui emitir minhas ações, eu disse, olha, eu só vou complementar com dinheiro 10%. Os outros 90%, eu vou fazer um prazo de complementação desse meu capital social. Ou seja, apenas 10% que eu tenho que fazer de imediato. Se eu, entretanto, estou criando um SA de banco, por exemplo, uma BV Financeira SA, um Banco do Brasil SA, na hora de você fazer a criação, você tem que ter no mínimo de 50% dessas ações em dinheiro, tem que ter a subscrição desse em dinheiro. O fundador terá 5 dias contado do recebimento das quantias em nome do subscritor e a favor da sociedade para fazer o depósito no estabelecimento bancário autorizado pela CVM. Ou seja, eu tenho 5 dias para fazer o depósito dos 10% ou 50%, a depender do objeto dessa minha sociedade anônima. O arquivamento desse estatuto social da empresa na junta comercial e essa publicação pela imprensa, eu devo fazer, aliás, desculpa, pessoal, eu tenho que fazer o arquivamento desse estatuto social na junta comercial e a publicação dos seus atos constitutivos na imprensa, ou seja, num veículo oficial, que pode ser um jornal escrito. A transferência para a companhia por transcrição no registro público competente dos bens em que o subscritor tenha contribuído para a formação do capital social. Ou seja, se eu tiver fazendo uma transferência de bens para a empresa, eu tenho que fazer no registro público competente de bens essa inscrição, essa transcrição no registro público competente. Ou seja, se eu vou transferir um imóvel para a empresa, eu tenho que fazer devidamente a transferência para o nome da companhia. Se eu digo que aquele bem, que aquele imóvel vai formar o capital social da nossa
empresa. Então, ele só forma o capital social quando fizer devidamente o registro público competente. Ok, pessoal? Conceito de ações. Eu posso dizer para vocês que as ações são bens móveis que representam frações em que estão divididos o capital social, concedendo ao seu titular um complexo de direitos e deveres. Eles são, de uma forma geral, indivisíveis em relação à companhia, visto que eles têm vários valores. Ou seja, pessoal, as nossas ações, elas podem ser divisíveis fora, ou seja, eu posso negociar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 ações. Porém, para nível de companhia, eu não posso ter uma divisão menor do que uma ação. Visto que, se eu comprar uma ação, eu posso ter dentro de uma única ação vários sócios. Mas aquela ação, ela não pode ser dividida para além de menor do que uma. Ou seja, eu não posso chegar e dizer, olha, eu comprei aqui a metade de uma ação da Petrobras e o Cris tem outra metade. Não, para efeito prático na companhia, a, a gente representa uma única ação. Então, eu não posso dividir menor do que uma ação de uma sociedade anônima. Nós vamos ter nas ações uma diversidade de valores que nós chamamos para efeito de consideração. Nós temos o chamado valor nominal, que é o valor que vai ser indicado no próprio Estatuto Social. Lembra vocês, sociedade limitada, ela tem contrato social. Sociedade anônima, ela tem um estatuto social. Então, sociedade limitada, ela é criada por contrato. Sociedade anônima, ela é formada por estatuto social. Importante a gente sempre estar lembrando isso de vocês. E no nosso estatuto social, ele vai dizer lá que nós temos valores nominais, nós temos valores de mercado, valores preço de emissão, valores patrimoniais. O que seria valor nominal? Valor nominal é o valor que é indicado no próprio estatuto social. Ou seja, no documento que criou a empresa, ele vai dizer qual o valor de uma ação. Valor ou preço de emissão é aquele que é pago por quem subscreve a ação e é fixado pelos fundadores no momento da constituição da empresa. Ou seja, eu posso ter um valor indicado no Estatuto Social e eu posso ter um valor que é fixado por seus fundadores. Valor de mercado é o valor da negociação. Na prática, nós temos mais acesso ao valor de mercado, porque o valor de mercado ele não vai obedecer ao valor nominal nem ao preço de emissão. Ele vai variar de acordo com a oferta e a demanda, a procura. Ou seja, como agora nós estamos na época do Covid, existe muita desconfiança no Brasil, o que acontece com as ações das empresas brasileiras? Existe uma chamada fuga de capital. Ou seja, as empresas, ninguém quer comprar, quer todo mundo vender, porque você fica com medo da empresa que você tenha ação quebrar. Então, você vende as suas ações. Então, nós temos valores de mercado, que é o valor dessa negociação. Nós temos também a questão do valor patrimonial. O valor de uma ação em relação ao patrimônio. Esse patrimônio é dividido pelo número de ações. Esse valor será pago em caso de dissolução total ou parcial da sociedade. Por exemplo, eu posso ter uma ação da JBS e eu dizer que a ação ela varia de acordo com o patrimônio. Se ela tem 1.000 frigoríficos no Brasil, ela vai ter o valor desses frigoríficos dividido pelo seu número de ações. Isso seria o valor patrimonial, ou seja, o valor da sua ação corresponderia ao patrimônio dela. Ok, pessoal?
Certo, professor. Pessoal, vou fazer um intervalo com vocês 2 minutos para vocês beberem água, caminhar, levantar, sacudir a poeira. O Flávio vai sair do fundo da rede. Ok, pessoal? Ok, Flávio? Tá ótimo. Então levantem, vão beber uma água e voltem. 2 minutinhos. Cenoura e laranja. Cansaço, laranja e kiwi.
Vamos lá, pessoal. Se organizem aí, por favor, para a gente voltar. Pessoal, avisa os colegas aí no grupo aí que eu tô tendo, vocês estão tendo aula, que eu tô vendo aqui no grupo aqui do WhatsApp que tem gente dizendo que não tem aula. É a Vitória, professor. A Vitória tá perdida. Exato. Pois vamos voltar, pessoal. Lá, aí quando eu fazer aqui alguns slides com vocês, aí quando eu terminar esse slide eu faço a chamada de vocês. Então, já se preparem. Professor, você Oi. vai lançar esses slides lá Vou sim, no sistema? vou sim, Que é bom também. para eu imprimir, para estudar, para marcar. Sim. Que essa aula está sendo boa porque está revendo o que o senhor falou na aula passada, que inclusive eu escutei hoje à tarde o áudio. Oh, que legal. Pois é. Então vamos lá. Eu vou disponibilizar sim. Uhum. Pessoal, então, os tipos de ações, eu tenho ações nominativas, ações escriturais. Essas ações, elas vão depender muito e vão ser de acordo com a forma com que elas são transferidas para outros acionistas ou para terceiros. Pessoal, eu vou fechar o áudio aqui, que eu acho que tem algum áudio vazando aqui. Deixa eu fechar. Deixa eu ver aqui de quem é. Tá com chiado para vocês, tá? Engraçado, não tem nenhum vazando aqui, mas para mim tá tendo chiado. Tá tendo vazamento de áudio para vocês, tá? Tá, Josiane? Faz o sinalzinho aí. Não. Ah, não, Chi- professor, tá não. Não, não. Ok. Para mim tá dando, como se tivesse dando chiado aqui. Pra mim tá não. Eu sei, deve ser porque eu tô assistindo ela perto da Gabi, o eco do celular dela dá aí na sua aula, professor. Um de nós tem que ficar no silencioso. Pode ser, mas assim, eu olhei o áudio estava fechado dos dois. Então não era para estar dando um chiado aqui para mim. Mas tudo bem, agora melhorou. Deu uma diminuída agora. Então vamos lá, voltar aqui. Então, de acordo com o tipo de ação, ela pode ser transferida dos acionistas para terceiros. Ela pode ser classificada em nominativos ou escriturais. Eu digo que a ação ela é nominativa, que são aquelas cujos titulares estão designados no livro de registro de ações nominativas. Para a transferência destas, bastará um termo lavrado no livro de transferência de ações. E esse livro deve ser datado e assinado pelo cedente e pelo cessionário, ou por um de seu representante. Todas as ações de uma sociedade anônima, elas devem ser nominais, ou chamadas nominativas, visto que é vedado uma emissão de título ao portador. Em tese, pessoal, todas as ações deveriam ser dessa forma, ou seja, deveriam ser nominativas, deveria ter o nome de cada um impresso na ação.
Ações escriturais são aquelas que não deixam de ser nominativas, visto que são identificados pelos seus titulares. Entretanto, ela vai se diferenciar da nominativa pela forma de transferência, uma vez que esta ocorre por contas de depósito. Aqui, uma instituição financeira autorizada pela CVM manterá conta de depósito em nome dos titulares das ações. Ou seja, basta fazer um depósito que aí, do valor correspondente àquela ação, que ela será transferida. Então, aí seria escriturais. Então, eu tenho nominativa ou eu tenho as chamadas escriturais. Ações, ela pode ainda ser classificada conforme a natureza dos seus direitos ou as vantagens que são conferidas aos titulares. Então, eu posso ter ação ordinária, eu posso ter ação preferencial, ação de gozo ou fruição, eu posso ter debêntures, eu posso ter as chamadas partes beneficiárias, eu posso ter o bônus de subscrição e eu posso ter o chamado comercial paper. Essas ações, elas podem ser chamadas de ordinárias, que são as ações comuns. Elas conferem aos acionistas os direitos que são comuns, como o direito a voto e a participação nos lucros. São as ações de emissão obrigatória de todas as companhias. Já as chamadas ações preferenciais, elas conferem aos acionistas algumas vantagens, que podem consistir em prioridade de reembolso de capital, eu posso ter prioridade na distribuição de dividendo, sendo esse dividendo que poderá ser fixo. Ou seja, pessoal, essa prioridade na distribuição do dividendo fixo é obtido com o lucro da sociedade. O estatuto ele prevê qual percentual fixo será recebido pelos acionistas preferenciais. O que sobrar desse lucro, ele é dividido pelos acionistas ordinários. Pode ser fixado um valor mínimo. Se ocorrendo determinado lucro, os preferencialistas, os detentores das ações preferenciais, vão receber um mínimo fixado. Ou seja, o que sobrar vai servir para pagar uma mesma quantidade de portador de ações ordinárias, sobrando ainda uma nova partilha. Ou seja, pessoal, essas ações de prioridade na distribuição de dividendo fixo, ele pode me fixar valores que serão distribuídos. Apenas o que sobrar, o restante do que for sobrado ou que for fixado, será distribuído com as ações ordinárias. E uma ação ordinária, ela tem como principal traço característico o direito a voto. Voto nas decisões daquela empresa. Eu tenho ainda ações preferenciais com prioridade no reembolso do capital. O estatuto ele pode deixar de conferir às ações preferenciais alguns direitos reconhecidos às ações ordinárias, ou conferir com restrição, ou seja, eu posso tirar o direito a voto. O número de ações preferenciais sem direito a voto, ou sujeitas a essa restrição sem direito a voto, não pode passar de 50% das ações emitidas. Ou seja, eu tenho uma ação que é preferencial e ela vai ter uma prioridade na reembolso de capital. Ou seja, eu fiz o investimento do meu capital e ao adquirir essa ação, com os lucros da empresa, eu vou ser reembolsado esse meu capital. Esse reembolso desse capital, ele é feito nas ações preferenciais. Lembra vocês, ações preferenciais podem ter direito a voto ou podem não ter direito a voto. Não são todas as empresas que não têm direito a voto às preferenciais.
Entretanto, as preferenciais, elas podem ter alguma restrição quanto a esse direito a voto. Se ela tiver, só um minutinho, querido. Se ela tiver essa restrição do direito a voto, o que acontece? Ela não pode ultrapassar o 50% das ações ordinárias. Sim, Crisóstomo. Vou fazer duas perguntas. Vou fazer essa primeira, a segunda eu vou fazer posteriormente, que eu esperar tu terminar aquela fruição, aquelas coisas. Vamos aqui para a prática. Aí, na prática mesmo, na realidade. Aí as escriturais, né? No caso aqui eu tenho dinheiro na conta, aí eu transfiro para comprar as ações, não é isso? Isso. Alguma ação, está vendendo, por exemplo, abriu o mercado de ações. Abriu a Bolsa de Valores, certo? Abriu. Aí eu pego, eu quero adquirir ações da Petrobras, certo? Aí eu tenho lá, daí eu transfiro da com a escritural. Você pode usar a conta para transferir, né? Por cedente, né? Não é isso? Isso. É isso? Na prática, eu compro assim, na prática mesmo. Qual é a diferença ordinário e preferencial? Para ser ágil para o lucro, para você obter o lucro ali o mais imediato possível. Aí, qual é a vantagem mesmo, na prática mesmo, do ordinário e preferenciais? Esse negócio de direito a voto, sei o que, eu acho que isso é muita questão de burocracia. Mas, assim, na prática mesmo, para ter um lucro imediato, para se na prática, exato. Para você que tem ações na Bolsa, compre as preferenciais. Por quê? As preferenciais, elas te dão prioridade. O tipo de prioridade vai depender de cada empresa, no estatuto, nessa formação. Se é prioridade de reembolso de capital, na distribuição dos dividendos. Por quê, pessoal? A gente tem ações que elas distribuem os seus lucros a cada 6 meses, anualmente. Então, nós temos empresas que ela distribui seus lucros anualmente. Só que se vocês olharem, as ações preferenciais, elas têm preferência na distribuição desses lucros em relação às ordinárias. As ações ordinárias, eu acho que ela é importante para quem quer conduzir a empresa, para quem visa no futuro conduzir uma empresa. Por quê? Você quer ter um volume de ações significativo para que você contribua com o direcionamento da empresa. Por exemplo, a Petrobras, ela investiu em Cuba, ela investiu nos Estados Unidos. Então, você acaba tendo o direito a votar se você quer que a empresa invista nos Estados Unidos, qual tipo de ação você quer que a Petrobras invista no pré-sal, você acaba tendo o direito a voto na empresa. Porém, eu acredito que pelo volume de capital dessas empresas que são gigantescas, é melhor para a gente, como réis mortais que somos, as ações preferenciais, porque você tem uma prioridade. Mas isso, pessoal, é muito significativo, é muito variável. Eu não posso te dizer, bater o martelo, viu, Cris? Qual realmente é a melhor. Por quê? Porque às vezes você compra uma ação, na verdade, é para especular. Você não olha a distribuição do lucro da empresa. Você olha, na verdade, é apenas a questão do ganho de capital dessa ação. Por exemplo, você quer comprar uma ação da Petrobras por R$20, e quando você for vender, você quer vender por 30. Então, você está vendendo é o valor da ação. Você não está buscando os dividendos. Quando você busca dividendos, que é o lucro da empresa, aí você deve buscar ações chamadas ações preferenciais. Mas só a última pergunta também para não atrapalhar a aula. Só para tirar essa última dúvida. Não, nossa aula está encerrando, então já vou fazer a chamada. Pode fazer quantas perguntas você quiser. Tá aqui, eu quero comprar hoje as ações, eu quero se subiu 10%. Eu quiser tirar amanhã o dinheiro, como é que eu faço? Tem como em 24 horas esse lucro? Na verdade, você até tem. Porém, depende da corretora que você tiver. Por quê? Porque você não é autorizado a comercializar diretamente na Bolsa de Valores, né? Então, você precisa de uma corretora que faça
que faça essas transações na Bolsa de Valores para vocês, né? É necessário que você faça essa negociação através de uma chamada corretora na Bolsa de Valores. Então, essa Bolsa de Valores, ela faz, essa corretora, ela atua no mercado da Bolsa de Valores e você dá um comando para essa corretora. Quando você dá o comando para ela tem um prazo de fazer esse procedimento. Algumas corretoras são mais ágeis, outras são mais demoradas. Algumas vendem de imediato, outras que eu já vi, que tem algumas corretoras que elas cotam para vocês o preço de fechamento. Mas, em geral, hoje em dia, elas fazem de imediato. Você dá o comando. Eu não sei, Crisóstomo, se você já viu alguma coisa relacionada a isso. Mas como é que ela funciona na prática? Você tem um programa de computador, né? Que é o chamado home breaker, que aí você acompanha o valor das ações. E aí, quando você está usando o valor das ações, você quer adquirir uma ação. Aí você vê lá que a ação ela está valendo hoje, abriu o mercado de manhã, 10 horas da manhã, ação na Bolsa de Valores, e ela está valendo, por exemplo, R$10, R$20, digamos, R$20 a ação da Petrobras. Você quer comprar a ação da Petrobras. Você diz assim, olha, a longo prazo eu acredito que essa ação da Petrobras ela irá se valorizar, porque o governo, não sei o que, aí você está acreditando no governo mais liberal, então essa ação ela vai valorizar. O que é que você faz? Eu vou comprar. Só que eu não quero comprar pelos R$20, porque eu acho que ontem ela valorizou muito. Eu acho que essa ação da Petrobras ela só vale R$18. O que é que você faz? Você dá o comando no seu computador para comprar 100 ações de R$18. Essa corretora ela já tem tipo um depósito seu prévio, né? Que é um valor que ela vai poder negociar. Você dá para a corretora. O que a corretora faz? Quando o valor da ação bater R$18, ela vai comprar. Ou seja, ela não compra, digamos que o preço começou a cair. Meio-dia o preço chegou a R$19. Você vai comprar a R$19? Não, porque você deu o comando para a corretora para comprar apenas por 18. Então, somente quando chegar no 18 é que a corretora vai funcionar para você. Você alterou o comando. Não, eu quero comprar pelos 19. Aí a corretora executa imediatamente os R$19. Em geral é assim. Então, ela vai R$19. Você comprou 19, mas você diz assim, olha, eu estou comprando a 19, eu acho que vai valorizar, mas eu acho que essa minha ação não vai valorizar tanto. E aí eu já posso dar, no próprio comando que eu dei para vender, eu vi que eu adquiri, no mesmo dia, inclusive, eu já posso botar, Cris, o preço de venda. Ou seja, eu posso chegar lá e botar R$25. Ou seja, final do dia, teve uma especulação, a ação valorizou, chegou a R$25, a empresa ela vende, né? Se chegou a R$25, ela vendeu. Se não chegar, ela não vai vender. Ela fica para outro dia, para outro dia. Tem algumas empresas que elas ficam com esse comando por até um mês. Ou seja, você durante um mês a empresa ela vai avaliar se essa ação ela chegou a dentro de um mês a esse valor. Ok, Cris? Ok, entendi 100%. Agora tem que ser uma corretora, pessoa jurídica ou pode ser uma pessoa física, que eu já vi colegas meus querendo, Cris, pode investir ali, eu daí pedindo comissão. Não, rapaz, faça isso não. Eu vou até pegar o nome aqui, tem uns colegas meus que investem. Tem uma empresa aí que hoje que ela não cobra nem corretagem. Porque, em geral, a gente tem algumas Investe famosas. pelo rico, cara. Investe pelo rico. Não, mas o rico Mas ele cobra negócio. corretagem, não cobra não, Adriel? Cobra. Não, mas ele tem um juro anual que dá pra tu render. Não, Depende mas do tem que tu vai umas. investir. Tu investe, não investe, Adriel? Eu investo mais um pouquinho, ó. Às vezes eu deixo lá e depois você vai carregar.
Mas é pelo. Mas ele cobra por ação, é? Rapaz, é o seguinte, acho que o menor entra lá é 50, só que tu deixa lá, ele vai gerando, tu vai só acompanhando, entendeu? Aí ele te Não. avisa, ele te manda um e-mail e te avisa se Mas o tu que é que quer ele investir em cobra outra de coisa. você? Mas ele cobra o que de você? Ele ganha junto comigo nos rendimentos. É como se eu tivesse dividido uma parte dos rendimentos, parece que é 30% mais ou menos. Eu fiz o cálculo aqui, ó, porque eu fiz um rendimento Ah, de tu quase não. 100, e Ah, aí ele tirou mais ou menos, acho que uns 18,90 de taxa por estar administrando. Aí eles ficam fazendo balanço, e tu não se preocupa com nada. pois, pois é. Só que assim, exatamente essas taxas de administração, aqui tem uma corretora que ela não te cobra, entendeu? Aí é bom, para a Uma- pessoa que já se garante, pode ir por conta própria, né? Porque tem uma corretora que ela não cobra taxa de administração, ela não cobra ação de comando, porque em geral as corretoras, viu, Crisóstomo? Você está mais interessado? Quando você vai executar uma ação, ela pega, você diz assim, compra tantas ações. Então, por ordem, ela te cobra um valor, tipo R$ 10, R$ 20, por ordem. Então, se você for vender, ela cobra R$ 20. Quando você vai comprar, cobra mais 10, 20. Então, essas empresas, ela cobram por isso. E mais um valor por essa estadia do dinheiro com eles, né? Que é essa, para eles ficarem guardando o seu dinheiro. Então, eles cobram esse valor. Mas amanhã, Crisóstomo, eu falo um pouco mais. Eu vou ver se eu pego algumas imagens de home break para vocês. Eu ver se eu passo aqui alguma coisa para vocês É bom tu mostrar esse programa, mostrar para vocês aqui como é que funciona realmente. Ok, pessoal? Vou fazer Beleza, aqui bom a demais. chamada com vocês. Agora eu tô profissional agora. Aya, Alciana, Presente. Aya. desculpa, é Aya, né? Tem um puxa, te puxa no final. Chame de quem quiser, não tem nada não. Não, porque eu pronunciei a Ava, Aya. Não, mas todo Tipo mundo aquele chama ela de tribunal, Aya mesmo. tipo aquele tribunal holandês, Tribunal de Haia. Não tem um tribunal holandês que chama, que é de direitos humanos, Tribunal de Haia. Então a gente chama AIA. Pronto, E na hora de fazer, amanhã precisa de botar acento aí, mas para ser Aya. ótimo. Alciana, Amanda disse que estava com problema na energia elétrica. Ana Beatriz, Ana Vitória estão presentes. Felipe Aires está presente? Eu acho que não. Felipe Aires não. Flávio Renê tá. Francinaldo tá. Francisco Adriel tá. Francisco Macedo tá. Gabriela está. Gilciela está. O Helison está com dificuldade. O Ícaro está com dificuldade. O Itamar está com dificuldade. A Jéssica está presente. José Ângelo não está. José Crisóstomo está. Josiane está. A Lueli. Não sei, Presente. não me recordo. Está presente. Matheus está. A Mayra está. O Pablo Henrique. Pablo Henrique está? Sim, sim, tô aqui. Ok. Professor, o Luiz Oi. Morafé também tá. Ele está mais no Luiz final, o nome dele. Morafé. Vou chamar já, já. Pablo Antes está. A Sara. A Ana Beatriz também tá. A Sara tava com dificuldade, tava, não? Então pronto. Vanessa. A Sara tá, professor, presente. Sara está. Opa, está aqui. Sara Felipe está Cadê a presente. Vanessinha? Pedro Henrique está. E o Luiz Moura Fé está presente também.
Ok, pessoal? Mais alguém? Então só faltou a Vanessa, o José Ângelo, Alciane e o Felipe Aires. São os 4 que faltaram. Boa noite. Pessoal, gostaria de agradecer demais a vocês. Amanhã eu vou ver se eu pego aqui alguma coisa aqui para nossa aula ficar um pouco mais interativa, ficar um pouco mais interessante para vocês também, essa questão da Bolsa de Valores, Sociedade Anônima. Pessoal, muito obrigado. Fique com Deus. Até amanhã, pessoal. Boa noite. Até amanhã, Eldeman. Eldeman, Boa depois noite. de ver você desse programa que a gente vê, viu? Não esquece não Oi, do programa. tá. Amanhã eu vou tentar trazer aqui. Vou procurar aqui para vocês. Tá bom. Tchau, Pode pessoal. investir.